Você já deve ter se perguntado se, ao tentar melhorar a sua saúde através do jejum intermitente, não estaria, na verdade, colocando em risco algo que você trabalhou tanto para construir ao longo das décadas, que é a sua própria musculatura. Existe uma preocupação muito comum entre as pessoas que cruzam a marca dos 50 anos. Será que deixar de comer por algumas horas é o segredo para recuperar a energia e a clareza mental? Ou é a receita perfeita para que o corpo comece a devorar os próprios músculos? O medo de perder força, de ficar com a pele mais flácida ou de fragilizar a estrutura óssea é um receio legítimo, especialmente quando ouvimos opiniões tão divergentes sobre o que é o correto a se fazer após os 45 anos. Antes de mergulharmos nessa ciência, convido você a se inscrever no canal Nexo Saúde, pois aqui transformamos as complexidades do metabolismo em ferramentas práticas para que você recupere sua vitalidade antes que o tempo tome as rédeas da sua autonomia. Vamos entender de vez se o jejum intermitente é um aliado ou um inimigo silencioso na manutenção da sua massa muscular. Para compreendermos o peso dessa dúvida, precisamos olhar para o que acontece naturalmente com o nosso corpo a partir da 5ª década de vida. Entramos em uma fase chamada sarcopenia, um processo silencioso de perda progressiva de massa e função muscular que, se não for gerenciado com inteligência, pode comprometer seriamente a nossa qualidade de vida. O envelhecimento metabólico traz consigo uma resistência maior à insulina e uma eficiência reduzida na síntese de proteínas. Isso significa que, se você não oferecer os estímulos certos, o seu corpo tende a priorizar a economia de energia em detrimento da manutenção de tecidos que consomem muitas calorias, como é o caso dos músculos. É por isso que muitas pessoas, ao tentarem reduzir peso com dietas restritivas, percebem que perdem peso na balança, mas sentem uma fraqueza acentuada e uma queda visível no tônus corporal. O medo aqui é real e fundamentado. O corpo humano, em um estado de privação mal planejado, pode sim recorrer ao catabolismo muscular para suprir suas necessidades energéticas básicas. Por outro lado, existe o argumento robusto defendido por muitos pesquisadores da longevidade que apontam o jejum intermitente como um catalisador de renovação. O corpo humano não foi desenhado para estar em constante digestão. Quando permitimos que o sistema digestivo descanse, ativamos um processo fascinante chamado autofagia, que funciona como uma limpeza celular, onde o organismo recicla componentes danificados e otimiza a eficiência metabólica. Durante essas janelas de jejum, ocorre um aumento estratégico na sensibilidade à insulina e, em determinados contextos, um estímulo à secreção de hormônio do crescimento, que auxilia na preservação da massa magra e na mobilização de gordura estocada para fins energéticos. Então, como conciliar essas duas visões que parecem opostas? Se o jejum pode ser uma ferramenta de renovação, por que tantas pessoas relatam perda de força ao adotá-lo? A resposta não está no jejum em si, mas na forma como ele é inserido dentro de um estilo de vida que já sofre as mudanças biológicas da maturidade. Para resolver esse conflito, precisamos entender que o corpo, após os 50 anos, funciona como um sistema que exige mais precisão e menos improviso. A verdade é que a perda muscular não ocorre simplesmente porque você ficou algumas horas sem comer. Ela ocorre porque o seu corpo não recebeu os estímulos necessários para manter o tecido muscular durante as horas em que você estava se alimentando. O jejum é apenas uma parte da equação. Se você não está fornecendo a carga de treino adequada para desafiar seus músculos e não está consumindo a quantidade de proteína de alta qualidade necessária para a regeneração das fibras, o jejum torna-se apenas o gatilho final para uma perda que já aconteceria de qualquer forma, pelo sedentarismo e pela má nutrição. A perda muscular é um fenômeno multifatorial, e culpar o jejum sem observar a dieta de suporte e o nível de atividade física é ignorar as leis fundamentais da biologia metabólica. Dentro desse cenário de erros comuns, o primeiro deles é o jejum prolongado, sem um suporte proteico adequado na janela de alimentação.
Muitas pessoas reduzem drasticamente as calorias totais do dia, pensando que quanto menos comerem, mais rápido perderão gordura, ignorando que o músculo precisa de aminoácidos essenciais para se manter. O segundo erro é negligenciar o treinamento de força. Não existe milagre metabólico que substitua a carga sobre o músculo. Se você não sinaliza para o seu corpo que os seus músculos são essenciais para a sua sobrevivência e performance, o organismo, sempre muito eficiente em economizar energia, entenderá que pode descartar parte dessa massa. O terceiro erro é o jejum inconsistente ou excessivamente estressante. Se o jejum causa um pico severo de cortisol, o hormônio do estresse, ele pode acabar inibindo a síntese proteica e promovendo, a longo prazo, o ambiente favorável ao catabolismo. É preciso encontrar o equilíbrio que se adeque à sua rotina individual. Para proteger a sua massa muscular, enquanto colhe os benefícios da longevidade metabólica, a estratégia deve ser cirúrgica. Primeiro, foque na densidade nutricional. Durante sua janela de alimentação, você deve priorizar proteínas de alto valor biológico, como carnes magras, ovos, peixes ou fontes vegetais bem combinadas, garantindo que o seu aporte de aminoácidos seja suficiente para sinalizar a síntese muscular. A proteína não é negociável após os 50 anos. Segundo, adote o treinamento de força como um pilar inamovível. Musculação, pilates com carga, calistenia ou qualquer exercício que exija resistência contra a gravidade deve ser parte da sua rotina, pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Esse é o sinal que o seu corpo precisa para entender que deve preservar o músculo enquanto queima a gordura durante o jejum. Terceiro, ajuste suas janelas de jejum de forma gradual. Não comece com jejuns prolongados se o seu corpo não está adaptado. Prefira protocolos de 12, 14 ou 16 horas, observando como sua energia e sua força reagem. Lembre-se, o objetivo é a autonomia metabólica e não o sofrimento desnecessário. Chegamos então ao veredito. O jejum intermitente não é o vilão que causa atrofia muscular, mas também não é uma varinha mágica que preserva seus músculos sem esforço. Ele é uma ferramenta de modulação metabólica que exige um contexto de suporte muito bem estruturado. Se você treina força e consome a quantidade certa de proteína, o jejum pode, inclusive, facilitar a sua jornada ao melhorar a composição corporal. Mas, se você usa o jejum como uma desculpa para comer pouco ou para ignorar a importância do exercício físico, os riscos de perda muscular são reais e preocupantes. O segredo está em entender que a sua saúde metabólica aos 50 não se baseia apenas no que você deixa de comer, mas na qualidade do que você coloca no prato e na intensidade que você coloca no seu dia a dia. É um jogo de equilíbrio, onde a prioridade deve ser sempre a manutenção da sua capacidade funcional e da sua vitalidade a longo prazo. Ao analisar o que acontece dentro do seu metabolismo, percebemos que o envelhecimento saudável é, acima de tudo, uma questão de sinalização. Quando você mantém a ingestão proteica e desafia seus músculos, você envia uma mensagem clara ao organismo de que ele precisa ser forte e eficiente. O jejum intermitente, quando praticado dentro dessa ótica, amplia os efeitos benéficos de outras escolhas saudáveis, potencializando a clareza mental e a disposição que tanto buscamos após os 45 anos. Muitas pessoas que iniciam esse processo sentem inicialmente um pouco de dificuldade, o que é natural. O corpo humano leva tempo para se adaptar à mudança de fonte energética, saindo da dependência constante de glicose para a flexibilidade metabólica, onde ele aprende a utilizar a gordura estocada com maior maestria. Essa transição é um dos marcos mais importantes para quem deseja envelhecer com saúde, pois reduz a inflamação sistêmica e melhora o controle glicêmico, fatores que, por si só, protegem contra diversas doenças crônicas que se instalam silenciosamente ao longo das décadas. Não permita que o medo de mitos infundados o impeça de buscar uma saúde melhor. A ciência da longevidade é clara. Precisamos de estímulo e de nutrição adequada. O jejum intermitente é apenas uma peça desse quebra-cabeça.
Muitas vezes, o maior erro que cometemos ao buscar saúde é a busca por uma solução única, uma pílula mágica ou um método que prometa resultados sem esforço. A realidade é que o seu metabolismo aos 50 anos é um sistema complexo que responde a padrões de vida consistentes. Se você decide praticar o jejum, faça-o de maneira consciente. Observe como seu corpo se sente. Se a falta de energia é constante, ou se você percebe uma perda acentuada de força, ajuste o tempo do jejum ou a quantidade de nutrientes nas suas refeições. A autodeterminação e a observação atenta aos sinais que o seu organismo envia são os seus maiores aliados. Você não está apenas tentando perder peso. Você está tentando construir uma base sólida para as próximas décadas da sua vida. É importante ressaltar que o acompanhamento profissional é sempre o caminho mais seguro, especialmente se você já possui alguma condição de saúde ou faz uso de medicamentos. Um nutricionista ou um médico especializado em medicina metabólica pode ajudar a ajustar os protocolos de jejum e a quantidade de proteína necessária para o seu biotipo e nível de atividade física específicos. Não tente mudar radicalmente a sua rotina da noite para o dia sem antes entender como o seu corpo se comporta. A longevidade é uma maratona, não um sprint. O que você faz hoje deve ser sustentável daqui a 5, 10 ou 20 anos. Se o jejum te causa estresse excessivo, talvez essa não seja a estratégia ideal para você agora. Ou talvez você precise apenas de um ajuste fino no protocolo. O que importa é que a sua jornada em direção a um envelhecimento saudável seja pautada pelo conhecimento e não pelo desespero de alcançar resultados rápidos. Observe a sua rotina atual. Quantas horas você passa realmente dando descanso ao seu sistema digestivo? Você sente que ao longo do dia, o seu nível de energia é estável ou você depende de vários lanches para manter o ritmo? A resposta para essas perguntas pode indicar se a transição para um padrão de alimentação com janelas restritas pode ser benéfica. Para muitos, o jejum intermitente não é apenas uma estratégia de perda de peso, mas um divisor de águas que permite reencontrar a clareza mental que parecia perdida sob o peso da fadiga crônica. A clareza mental, aliada a um corpo que se sente capaz e funcional, é o verdadeiro objetivo do Nexus Saúde. Queremos que você recupere a sua autonomia e a confiança de que o seu corpo ainda é a sua maior ferramenta de expressão no mundo. Não aceite a ideia de que o declínio é inevitável a partir dos 50 anos. O declínio é, muitas vezes, uma consequência de hábitos que não foram atualizados para a nova fase da vida. O seu metabolismo é dinâmico e pode ser recalibrado, desde que você forneça os estímulos corretos. Seja através do jejum, da musculação ou da escolha consciente de alimentos integrais, você detém mais controle sobre o seu envelhecimento do que imagina. A ciência está aí para servir de guia, mas a prática é sua. Não se perca em detalhes técnicos que não fazem diferença no seu dia a dia. Focar no básico bem feito, comer quando necessário, fornecer proteína de qualidade, desafiar os músculos e dar o descanso metabólico adequado é o caminho mais curto e eficaz para a longevidade. Muitos dos nossos seguidores relatam que após implementarem essas mudanças simples, a percepção que tinham sobre o envelhecimento mudou completamente. Eles deixaram de ser espectadores da sua própria degradação física para se tornarem gestores ativos da sua própria saúde. E é exatamente essa a nossa missão aqui no Nexus Saúde: fornecer a você a clareza necessária para tomar as melhores decisões. Reflita sobre o que você aprendeu hoje. A perda muscular é um risco real, mas é perfeitamente evitável se você deixar de lado os mitos e focar nos fundamentos. O jejum intermitente, despojado de radicalismos, é uma ferramenta poderosa, mas, como toda ferramenta, sua eficácia depende das mãos de quem a utiliza. Se você busca uma vida com mais energia, mais foco e mais autonomia após os 45 anos, o convite que fazemos é para que você comece devagar, mas comece com consistência. O primeiro passo pode ser simplesmente eliminar os lanches desnecessários entre as refeições e observar como o seu corpo reage a esse pequeno período de descanso digestivo.
A partir daí, com o tempo, você pode explorar janelas mais longas, sempre monitorando sua força e sua disposição. O importante é manter-se curioso e atento ao que o corpo sinaliza. O seu corpo é inteligente e quando você o trata com respeito e as ferramentas certas, ele é capaz de responder de maneira surpreendente. Lembre-se de que a saúde é um patrimônio que se constrói dia após dia. Não espere um problema se instalar para começar a tomar medidas mais drásticas. A prevenção através de um estilo de vida metabólico consciente é sempre muito mais eficiente do que o tratamento de condições crônicas já estabelecidas. O que discutimos hoje é apenas o começo de uma jornada de descobertas sobre o potencial do seu organismo. Se este conteúdo trouxe clareza para a sua visão sobre o jejum e a massa muscular, considere compartilhar com alguém que também está nessa faixa etária e busca respostas para melhorar a saúde. O conhecimento, quando compartilhado, tem o poder de transformar vidas e criar comunidades mais fortes e conscientes. Continuaremos por aqui, desvendando os mecanismos do envelhecimento e trazendo o melhor da ciência aplicada para que vocês possam viver com plenitude. Antes de encerrarmos, quero deixar um convite direto a você que deseja transformar esses conceitos em um plano de ação real. Se você sente que está perdido em meio a tantas informações sobre o que o seu metabolismo precisa após os 45 anos e quer um caminho claro, estruturado e baseado nos pilares que discutimos aqui hoje, eu preparei um guia prático que detalha exatamente como você pode integrar o jejum intermitente, o treino de força e a nutrição proteica no seu cotidiano, sem que você precise abrir mão do que gosta ou viver em constante restrição. Esse material foi desenhado para quem busca longevidade com autonomia e quer parar de experimentar coisas que não funcionam. Clique no link que está na descrição deste vídeo para ter acesso exclusivo ao nosso protocolo de saúde metabólica e comece a transformar o seu corpo a partir de hoje. É hora de tomar as rédeas da sua saúde e garantir que os próximos anos sejam, sem dúvida, os melhores da sua vida. O Nexus Saúde está aqui para acompanhar cada etapa desse processo, oferecendo a base científica necessária para que você nunca mais se sinta refém da desinformação. Haja agora, recupere sua energia e mostre ao tempo quem é que manda na sua vitalidade.